nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos. Vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Muito bem. Estamos então na primeira carta de São João. A primeira carta de São João, inclusive, é o que o Padre Jonas indica para que a gente comece o estudo bíblico que ele nos ensina a fazer. Está aqui, nesse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Fiz questão de pedir aqui para pegarem um livro, porque para quem não faz estudo bíblico, é uma excelente dica para aprender a fazer estudo bíblico. Aqui o Padre Jonas dá um passo a passo, mas ele também dá um roteiro. Ele ensina você a fazer o estudo bíblico, mas ele diz por qual livro começar. E o primeiro livro desse roteiro do Padre Jonas, o primeiro livro bíblico que ele diz, olha, comece pela primeira carta de São João. Então, você vai começar a fazer o estudo bíblico, ou você que já faz, né, o estudo bíblico de acordo com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib, a gente começa pela primeira carta de São João. Então, se você já faz, você já passou aqui, você já conhece esse texto, né? Talvez já esteja até na fase de ruminar essa palavra, voltar nela. Ou você que está sendo convidado agora a começar um estudo bíblico, vai começar por essa carta. Então vamos lá. Esse trecho que eu li é o que a gente chama de prólogo, ou seja, a abertura ou uma introdução para essa carta, tá? É o início. Quando a gente pega um prólogo, uma introdução, a gente tem que ficar bem esperto aqui. Por quê? Geralmente, nos prólogos, nessas introduções, eles são como uma chave de leitura. Eles indicam qual vai ser o conteúdo dessa carta, o conteúdo principal dessa carta. Tá? E outra coisa que a gente precisa entender antes de pegar aqui versículo a versículo. São João, que escreve essa carta, é o evangelista João. Quem escreveu o Evangelho de São João. Então a gente vai também fazer uma lembrança aqui do Evangelho de São João, né? A gente lê a carta com o Evangelho como pano de fundo. O Evangelho às vezes nos explica muita coisa sobre essa carta. É isso que eu quero dizer. E por fim, a última coisa importante a saber, que as pessoas que receberam essa carta são como nós aqui, a maioria de nós que estamos aqui no Sorrindo para a Vida. Você que está aí acompanhando o Sorrindo para a Vida. Nós já temos uma experiência com a Palavra de Deus, né? Você já acompanha a pregação da Palavra de Deus todas as manhãs aqui conosco. Então essas pessoas aqui da carta são como nós porque elas já têm um mínimo de experiência com Deus. Elas já experimentaram a Deus na vida dela. E o apóstolo João, que escreve a carta, diz assim, olha, eu sei que vocês tiveram uma experiência já com Jesus, mas agora eu quero convidar vocês a dar mais um passo nessa experiência. Então vamos lá, né? A carta começa dizendo assim, o que era desde o princípio. Como assim o que era desde o princípio? Quem era desde o princípio? Aí, como eu disse, você tem que ir lá no Evangelho de São João. Lá, na hora que você abre o Evangelho de São João, também no primeiro capítulo, no primeiro versículo, já explica para você que princípio é esse. Lá diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então quem é esse princípio? É Jesus. Jesus é esse princípio aqui. Tudo começa com Jesus. A nossa vida começa com Jesus. A nossa vida nova começa com Jesus. Jesus é o centro. Então o apóstolo diz, olha, o que era desde o princípio, nós vimos
esse princípio. Então ele está dizendo, olha, eu ouvi, né? Nós ouvimos. Eu ouvi Jesus. Lembra? Ele era testemunho ocular, ele conviveu com Jesus. Eu ouvi Jesus. Eu ouvi Jesus me chamar. Jesus chegou para os discípulos, né? Para João e para tantos outros e disse, vem e me segue. Ele ouviu Jesus. Nós ouvimos. Esse que é o princípio de todas as coisas. Mas ele diz também, ó, o que vimos com os nossos olhos. Ele não só ouviu Jesus, mas ele viu Jesus. Ele viu Jesus fazer tantas coisas, porque ele conviveu com Jesus. Mas ele diz, eu não só ouvi, eu não só vi com os meus olhos, mas eu também contemplei a Jesus. O que é contemplar, gente, na perspectiva cristã? É ter uma experiência profunda com esse Jesus. Quando nós fazemos o estudo bíblico, uma das etapas é contemplar, é a contemplação, é ter a experiência com a palavra, com o próprio Cristo da palavra. Então João está dizendo, eu ouvi Jesus, eu vi Jesus, e eu também experimentei a Jesus. E ele ainda diz, as minhas mãos apalparam a palavra da vida, eu toquei em Jesus. Você está percebendo o que João está dizendo? Ele diz que ele sabe que essas pessoas conhecem Jesus, como você conhece Jesus, como eu conheço Jesus, como nós aqui na bancada conhecemos a Jesus. Mas João está dizendo, olha, eu conheço de uma maneira completa, porque eu ouvi, eu vi, eu experimentei, eu toquei em Jesus. E é a isso que ele nos convida. Ele está nos chamando a uma experiência completa com Jesus. Porque ele ouviu Jesus chamando, vem meu filho, me segue. Ele viu Jesus. Teve uma vez, quando Jesus ressuscitou, os discípulos voltaram a pescar. Não sei se você lembra dessa passagem. E aí Jesus ressuscitado aparece a eles e eles não reconhecem Jesus. Mas João viu e disse para Pedro, Pedro, é o Senhor. Ele viu Jesus. Ele tocou em Jesus porque ele era o discípulo amado, ele é aquele que se reclinava sobre o peito, sobre o ombro de Jesus. Ele contemplou Jesus, porque quantas curas ele presenciou, quantas libertações ao lado de Jesus ele presenciou, quantos milagres. E ele está fazendo este convite para esta comunidade, para a qual ele escreve e, consequentemente, para nós. Ele está dizendo, olha, eu sei que você conhece Jesus, mas vamos dar mais um passo. Vamos nos aprofundar agora, vamos ter uma experiência mais completa com Jesus. E por que ele está fazendo esse convite? Sabe o que é? É que às vezes a gente fica preso, não preso, mas a gente tem uma experiência com Jesus, por exemplo, através dos nossos ouvidos. A primeira vez que a fé chega até nós é pela pregação. Por isso a gente diz que é pelos ouvidos. A fé entra pelos ouvidos. Como está acontecendo agora, a pregação da palavra, como acontece todas as manhãs, aqui no Sorrindo para a Vida. A fé entra nos nossos corações através do nosso ouvido, porque a gente ouve a palavra de Deus, a boa nova. Mas, às vezes, pode acontecer na nossa vida, por conta das dificuldades, por conta dos sofrimentos, por conta dos cansaços, a gente ir esfriando na fé, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Ou talvez você esteja passando por esse momento, um momento de aridez espiritual, né? Um momento que a gente chama, na igreja a gente costuma dizer que é um deserto espiritual. É João dizendo, olha, então vamos dar um outro passo. Além de, não é que é para parar de ouvir a palavra de Deus, não. Além de ouvir a palavra de Deus, vamos agora também tentar ver a Jesus de uma outra maneira. Vamos buscar uma experiência com Cristo. Vamos tocar em Jesus para revigorar a nossa fé, para aumentar até a nossa fé em Jesus. Essa experiência completa. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, aqui eu vou tentar, levantar algumas dicas para você. Algumas dicas de como é que a gente pode buscar essa experiência mais completa. Essa experiência completa que São João nos incentiva a fazer. O primeiro passo ele diz, olha, esse Jesus, esse princípio,
eu o ouvi. Então nós estamos fazendo isso agora. Como é bonito saber que tem todo um povo que acompanha fielmente o Sorrindo para a Vida, porque quer ouvir a palavra. Como é bonito ver essa chácara de Santa Cruz aqui, a Canção Nova, cheia nos finais de semana com os eventos do povo sedento de ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo. A gente tem que ouvir a palavra de Deus. Quando a gente fala de um CN Plus, para você entrar no CN Plus, para você assistir a programação da Canção Nova, para você acompanhar a programação da rádio, é porque o tempo inteiro está acontecendo a proclamação da palavra. Quando as minhas crianças assistem lá no CN Plus, ou na TV Canção Nova, o Cantinho da Criança, né? Os desenhos, ali está acontecendo a proclamação da palavra para minhas crianças. E isso é importante, isso é fundamental. Por isso que a gente incentiva você a participar conosco dos meios de comunicação da Canção Nova. Por isso que existem os materiais de evangelização, livros, as músicas, porque isso tudo são maneiras que a Canção Nova utiliza de pregar a palavra de Deus, para que você ouça essa palavra de Deus, e para que, ouvindo a palavra de Deus, a fé entre no meu e no seu coração, através do estudo bíblico. Fazendo estudo bíblico, está aqui o método do Monsenhor Jonas Abib, Bíblia no meu dia a dia, você vai também ouvir a palavra de Deus fazendo aqui o seu estudo bíblico. Então o primeiro passo é esse, porque às vezes tem gente que faz muita coisa boa, ajuda as pessoas, faz caridade, mas às vezes vai se cansando, e é normal, tá, minha gente? E às vezes vai começando a questionar assim, será que está valendo a pena fazer caridade? Será que está valendo a pena todo esse esforço? Ou às vezes na luta com a família, né? Nossa, eu estou numa luta com a minha família, é caridade, isso é amor, lutar pela família, mas eu estou cansado. Será que você não está precisando ouvir a palavra? Porque a palavra nos revigora, a pregação do Evangelho nos revigora. Então essa é uma maneira de você crescer na sua fé. Ouça a pregação. Mas João diz outras possibilidades, né? João diz também, olha, eu vi a Jesus. Aí você pode se perguntar, Denise, como é que eu faço para ver Jesus? É muito fácil. Basta você olhar para o seu irmão. Basta você olhar para outra pessoa. Gente, o que nós temos de mais semelhante, isso é a igreja quem diz isso, não sou eu. O que nós temos de mais semelhante ao rosto de Deus é o rosto do homem. Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então olha para o seu irmão, que você vai ver a Deus, você vai ver ao Filho de Deus, a Jesus. Minha gente, eu falo muito das minhas crianças, que eu amo meus filhos, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, apesar que depois que cresce também, são sempre nenéns para nós, né, Paula? São sempre nossos nenéns. Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha que acabou de completar 4 anos. Então são crianças. Eu pego minha filha e meus filhos no colo ainda, para dormir, por exemplo. Gente, olha, eu olho para os meus filhos e eu aprendi com um amigo desde pequeno, que os meus filhos são pequenos. Eu olho para os meus filhos e contemplo ali Jesus na manjedoura. Eu quero cuidar deles e eu me esforço para cuidar deles como se fosse o próprio menino Jesus ali. Veja se o meu cuidado não vai ser maior. Se o meu zelo não vai ser maior com as minhas crianças, quando eu olho para eles e vejo o rosto de Deus. Porque eles são imagem e semelhança de Deus. Eu olho ali, eu boto ali meus filhos para dormir, aí é tão gostoso, né? Você coloca ali na cama, coloca um cobertorzinho, sabe que eles estão quentinhos, reza com eles ali, dá a bênção. É uma maneira de ver a Jesus. Ver Jesus no outro. Então é ouvir a pregação, ouvir o Evangelho, assistindo programação da TV Canção Nova, é também ouvindo as pregações, vindo a eventos da Canção Nova, sobretudo, não posso esquecer de dizer isso, ouvindo a homilia do padre na missa, porque tem muita gente que acha, isso vem dos anos, muita gente antiga que pensava isso, que não precisava prestar atenção na homilia. Muita gente tem o hábito, infelizmente, de sair da igreja na hora da homilia achando que é intervalo, né? Na missa não tem intervalo não, minha gente. A homilia faz parte, porque eu lembro que eu tinha um tio que saía para fumar.
Agora intervalo, eu vou fumar. Não existe intervalo na missa não, criatura. A homilia é a parte fundamental da mesa da palavra. Nós ouvimos as leituras, ouvimos o evangelho e o padre nos ensina a viver essas palavras no dia a dia. Lembra? A fé entra pelos ouvidos. Preste atenção. Mesmo que tem dia que você fala assim, nossa, hoje está difícil, presta atenção, porque eu estou com a minha cabeça cheia, não estou conseguindo. Mas se esforce que, no mínimo, uma frase vai tocar seu coração. Porque a palavra de Deus não volta sem produzir frutos. É como a chuva que cai. Jesus já nos ensinou. Então é pelo ouvido, mas é também através da visão. Eu preciso olhar para o outro. Quando eu vejo o outro, eu vejo a face de Deus. E é olhar para o outro, inclusive aquele que você não gosta muito, né? Porque às vezes, gente, vamos ser sinceros. Às vezes, veja se já não aconteceu isso com você. Você não, é aquelas frases que eu não gosto muito, mas a pessoa fala assim, meu santo não bateu com dela. O santo não tem nada a ver com isso. E não vou com a cara de fulano. Então você não está indo com a cara de Deus, porque a cara dela é a cara de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Vamos pensar por aí. Mas às vezes, quando alguém fala assim, mas você não gosta de fulano está meio agitado, meio chateado, está te chateando, mas você sabe o que aconteceu com fulano? Aí a gente conta a história, né? Olha, fulano está passando por isso, por aquilo. Você não muda? Você passa até a ficar com dó, né? Nossa senhora, eu não sabia que fulano estava passando por isso. Então eu vou ter mais paciência. Então eu vou ser mais amoroso com fulano. É assim a vida, meu filho. Se a pessoa não está muito bem, está meio chata, tem gente que é xarope, ué. A pessoa está meio xarope, não é à toa, tem um motivo. A gente tem que treinar esse olhar. E isso se chama misericórdia. Porque você olha para o outro, além da chatice dela. Além daquela situação que ela está vivendo, e você enxerga o Cristo, você vê ali o rosto de Deus. E vai dizer que isso não te traz uma experiência profunda com Deus. Isso te traz uma experiência profunda com Deus. Então, às vezes, se você está ouvindo a palavra, mas está sentindo que sua fé está, passando por um deserto espiritual, sua fé não está crescendo, comece a olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Comece a buscar ver no outro, a começar pelos seus, pela sua família. O próprio Cristo. Comece a olhar para o seu marido, para a sua esposa. Às vezes, talvez você está passando por um momento difícil no casamento, mas começa a ver nele Jesus Cristo, começa a ver nela Jesus Cristo. Eu te garanto que o seu casamento vai melhorar. Te garanto. Por quê? Porque você começa a ver o sofrimento do outro também, a dificuldade dele. E aí está o segredo. Você começa a ver no outro Jesus crucificado. Esse, para mim, é um dos grandes segredos dos santos da igreja. Que eles amam a todos, mas eles começam a ver Jesus, o sofrimento do outro, a dificuldade do outro. E assim a fé cresce, porque você está vendo o próprio Cristo. Assim você revigora a sua fé. Eu trabalho lá no social, a Paula sempre fala isso, né? Eu e uma grande equipe, um abraço para toda a equipe do social. A gente tem que treinar isso lá. Porque chegam pessoas muito sofridas. Por exemplo, no centro médico chegam pessoas sofridas no corpo, enfermas. E às vezes elas estão, como é que eu vou dizer? Às vezes as pessoas estão sem paciência, porque a dor tira a nossa paciência. Às vezes elas chegam mal educadas. Mas por quê? Eu quero acabar com a minha dor. A dor física às vezes tira a gente do eixo, né? Então você tem que olhar ali e falar assim, é o Cristo crucificado. É por causa da dor. Quando a dor passar, ela vai melhorar também o humor dela. E acontece. E isso aumenta a nossa fé. Então, às vezes, a gente está ouvindo a palavra, mas a fé está... Comece a ver Jesus no outro, sobretudo no que sofre. Ou, às vezes, o contrário. Eu faço bem, faço caridade, ajudo o outro que sofre, mas minha fé eu estou cansado, eu estou desgastado. Comece a ouvir as pregações, comece a ouvir os ensinamentos de Jesus para você dar sentido para a sua caridade. Mas tem mais. Diz o nosso querido São João que ele também contemplou a Deus. Ele teve uma experiência com Jesus, experiências no dia a dia com o próprio Cristo. Nós também podemos ter essas experiências com Jesus no nosso dia a dia. Mesmo que não seja conosco, seja com o outro. Gente, contemplar Jesus é ter uma experiência mística com Ele. E é entender que na nossa vida não existe coincidência. São os pequenos milagres do dia a dia.
que são os pequenos milagres do dia a dia? Tem dia talvez que você está meio desanimado, né? Meio cansado por causa das lutas da vida. E aí você recebe um telefonema de um amigo, de um parente, e aquilo revigora o seu dia. Já aconteceu isso com você? Não foi coincidência não, foi Deus que mandou. Foi Deus que encaminhou essa pessoa para ligar para você. Às vezes você encontra com uma pessoa que você não via há tanto tempo, dá um abraço e aquilo muda o seu dia. Foi Deus. É a providência divina, é a experiência com Deus, é isso. É Deus mudando a nossa vida, revigorando a nossa fé. Veja quantas possibilidades a gente tem de dar um passo a mais, de revigorar a nossa fé, pelo ouvido, pelos olhos, pela experiência do dia a dia, porque Deus nos surpreende no dia a dia. Ontem foi o sepultamento de um padre, muito querido lá na minha cidade de origem, lá em Viçosa, Padre Paulo Nobre, que fez jus ao nome, que era um homem nobre, muito querido sobretudo pelos universitários de toda a arquidiocese. Ele era responsável pela pastoral universitária, era capelão numa universidade. E ele tinha uma frase que colocaram inclusive nos cartões para anunciar o sepultamento dele, o falecimento e o sepultamento dele. Ele dizia sempre: Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Deus pode nos surpreender a qualquer momento. O que a gente precisa é ficar atento a perceber as surpresas de Deus, como a gente aprende aqui na Canção Nova também. Ontem teve a missa de corpo presente do padre. Quantas pessoas, quantos bispos, quantos padres, quantos leigos. Inclusive quero mandar um abraço, né, e também as condolências para a família do Padre Paulo, para a Arquidiocese de Mariana. A Arquidiocese de Mariana é uma das mais antigas do Brasil, vai fazer 270 anos ano que vem. Seu bispo, Dom Ayrton. Mas fica o ensinamento do Padre Paulo: Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Por quê? É Deus revigorando a nossa fé. Às vezes está um dia sofrido, um dia duro, né? Mas no final do dia, eu digo para vocês, já cheguei no final do dia, a minha filha de 4 anos, sempre eles ficam na expectativa quando eu chego em casa, mas naquele dia ela me deu um abraço, mais um abraço, e falou assim: papai, eu te amo. Minha gente, foi Deus. Aquilo revigorou a minha fé em Deus em primeiro lugar, para ver Deus está comigo, mesmo num dia duro, no final de um dia duro, Deus está comigo. E por fim, João diz que tocou Jesus. Diz João: as nossas mãos apalparam aquele que é a palavra da vida. Depois da pandemia, a gente ficou, claro, com todas as precauções necessárias, nós não somos irresponsáveis, mas eu acho que a gente ficou com muito medo, né, de encostar nas pessoas. Mas às vezes a gente precisa tocar no outro, um abraço, um aperto de mão. Eu sei que a tecnologia nos ajuda muito. Eu tenho minha família, gente, eu moro longe da minha família, a tecnologia não me ajuda muito. Poder ver as pessoas através, né, da tela, comunicar com elas. Antigamente, mal era carta, depois o telefone fixo. Agora a gente pode ver, que maravilha. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa também de nos encontrar pessoalmente. Minha família mora longe. Se eu for de carro, dá mais ou menos 8 horas de viagem. Mas eu me esforço para ir quando posso. Eles se esforçam para vir. Falei que minha mãe está aqui. Inclusive, falei no início do programa, né? Minha mãe está aqui, veio passar uma temporada. Beijo, mãe. Benção, né? Benção para a senhora. Não falei benção hoje ainda para a senhora. Benção, mãe, te amo. Lá em Minas é assim, tem que tomar benção todo dia. Tá? Mas qual a maneira sublime de tocar em Jesus? Além de tocar nas pessoas, de abraçar, de sentir a presença física das pessoas. É a Eucaristia. É receber o próprio corpo e sangue de Jesus no nosso corpo. É Jesus nos tocar. A igreja vive da Eucaristia, então nós também vivemos. Esse é um importante documento da igreja, inclusive a Eclésia de Eucaristia, diz que a igreja vive da Eucaristia. Então veja, nós temos inúmeras possibilidades.
Se você está aí, às vezes, talvez, passando por um deserto, passando por um momento difícil espiritual, porque as dificuldades estão muitas, porque o sofrimento está pesado, busque outras possibilidades. Ouça a palavra de Deus. Veja Jesus no outro. Veja os pequenos milagres do dia a dia. Fique atento aos pequenos milagres do dia a dia. Busque Jesus na Eucaristia, para que você tenha uma experiência com Jesus completa. E assim isso revigora a sua fé para as nossas lutas do dia a dia. E não só isso, como nos diz São João. São João ainda diz no final: e tudo isso, depois que eu vivi tudo isso, eu dei testemunho e anunciei. Porque quando a gente vive isso, a nossa vida passa a ser um testemunho. Porque diz o apóstolo, ele diz ainda, porque Jesus, ele é a vida. Nós vimos e testemunhamos a vida eterna, e que se tornou visível para nós. Essa é a nossa vida. Tem gente que acha que está lá na praia. É bom, descansar é bom, tá? Mas está lá na praia, tomando a sua bebida favorita, sem trabalhar, de perna pro ar. Aí o outro passa e grita assim: isso é que é vida. Não é assim que a fala? O sujeito está aí de perna pro ar, na piscina, sem fazer nada. O outro fala assim: ô, vidão, hein? Não é assim? Para São João, não. Para a igreja, não. A vida é Jesus Cristo. A vida é viver de fato com Jesus, é anunciar e testemunhar Jesus. E isso é que é vidão, né? A vida plena, vai dizer aqui o apóstolo, ela está em Jesus. E nós testemunhamos essa vida eterna, e essa vida que se tornou visível para nós. Porque você pensa, vamos trazer um exemplo claro aqui. Porque tem gente que vidão é não ter sofrimento, né? Ah, vidão é estar na praia, sem sofrimento, sem dívida, sem problema. Não, minha gente, a vida está em Jesus. E eu já vi vários pregadores aqui no Sorrindo para a Vida, e eu também sempre falo isso. A vida com Jesus não é uma vida sem dificuldades, sem problemas, né? Mas a vida com Jesus nos ensina a viver com os problemas, com as dificuldades e a superá-los. Pensa em São Paulo, sempre gosto de trazer São Paulo aqui. São Paulo é um cara que disse assim, ó: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então para ele a vida está em Jesus. Aí você pensa assim, então São Paulo tinha um vidão, ele vivia na praia. São Paulo vivia na boa. Não foi isso que ele disse para nós, não. Tem uma das cartas que São Paulo disse assim, ó, olha o que ele disse: 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1, 39 açoites. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. 1 noite e 1 dia eu passei num abismo. Tem problema aí ou não? Não? Acabou não, ó. Viagem sem conta, exposto a perigo nos rios, perigo de bandidos, salteadores, perigo da parte até dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, fome, sede, jejum, frio, nudez. E além de tudo isso, eu ainda preocupava com as coisas do dia a dia e com a solicitude de todas as igrejas. Vai falar se esse homem não tinha problema? Se ele não tinha dificuldade? Mas era um homem de uma fé inabalável. Porque ele entendeu que o vidão não estava na ausência de problemas e de dificuldades. O vidão estava em Jesus Cristo, por isso ele podia dizer: para mim, viver é Cristo, e para mim, morrer é lucro. Veja, por isso que nós precisamos buscar essa experiência completa com Jesus. Para, assim como São Paulo, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com os problemas, superar essas dificuldades, superar esses problemas, sabendo que nós estamos com Jesus. Isso é testemunhar, como o apóstolo nos ensina aqui. Isso é anunciar a Jesus. Nosso chamado, então, é essa experiência mais completa. É ouvir a Jesus. É ver a Jesus. É contemplar a Jesus. É tocar em Jesus. Para quê?
para que, entendendo que Jesus é a vida verdadeira, Ele é a vida plena, só Ele pode me dar a vida verdadeira e a vida plena. E quando eu vivo isso, minha filha, automaticamente o que eu faço passa a ser um testemunho para os outros, passa a ser um anúncio do próprio Cristo. As pessoas olham, vão olhar para você e vão dizer: esse é cristão, essa é cristã, esse é um seguidor de Jesus, essa é uma seguidora de Jesus. Porque olha como ela enfrenta as dificuldades sem perder a fé, olha como ela passa pelos sofrimentos sem perder a fé em Jesus, olha como ela busca Jesus no dia a dia, seja ouvindo as pregações, os ensinamentos de Jesus, seja vendo Jesus no outro. Olha como ela contempla os milagres do dia a dia dela. Olha como ela recebe a Eucaristia, como ela toca em Jesus com fé. Nós temos várias possibilidades, né? Pelos ouvidos, pelos olhos, pelo o toque, pela experiência de viver com esse Jesus que nos dá essa vida. E nos dando essa vida, nos faz automaticamente testemunhar esse Jesus e anunciar esse Jesus. Essa é a nossa missão, missão do leigo. Nós que somos leigos, nós vivemos no nosso dia a dia experiência com Jesus para levá-lo aos outros irmãos. A igreja nos chama, nós leigos, de linha de frente da igreja, porque nós estamos inseridos na sociedade. Isso é muito bonito, né? Então, meu irmão, minha irmã, não desista, não perca a força, não perca a sua fé, mesmo que esteja atravessando um momento de aridez espiritual, um momento de dificuldade na oração, não desista, busque outras possibilidades, além de ouvir a pregação, busque também ajudar o próximo, busque também contemplar os pequenos milagres do dia a dia, a presença de Deus no seu dia a dia, busque a Eucaristia, busque os sacramentos, tantas possibilidades, mas não deixe sua fé esmorecer, porque São João está nos chamando a uma experiência completa com esse Cristo, e assim a sua vida vai se transformar neste testemunho, a sua própria vida vai se transformar neste anúncio de um Cristo vivido, de um Cristo experimentado no dia a dia. Amém?